E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, está a Maria João Carioca, economista e convidada habitual da edição do Meio-Dia. Maria João, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Na emissão de dívida de hoje, embora uma emissão de curto prazo, mais uma vez os juros voltaram a disparar, desta vez quase para o dobro. Isto é sinal de que a nossa vida de Portugal não vai ser fácil no próximo ano. É verdade, os sinais continuam a ser sinais relativamente preocupantes, as evoluções, e apesar desta ter sido uma emissão relativamente contida, estamos a falar de 500 mil euros, e vale a pena pôr em perspectiva que temos que ter presente que o primeiro trimestre de 2011 Portugal vai ter para refinanciar cerca de 10 mil milhões de euros de dívida, portanto, para termos uma noção das dimensões relativas. Com este tipo de tendências, a situação é efetivamente preocupante, não há volta a dar-lhe, é efetivamente preocupante. Não há também ainda um conjunto de notícias suficientemente consistente ou suficientemente animadoras para se conseguir ver, por assim dizer, uma luz sólida ao fim do túnel. Pelo contrário, continuamos a ter discussões em curso, continuamos a ter a situação de Espanha ainda também com alguma incerteza, tal como a nossa própria. Ameaças das agências de rating em relação a possíveis downgrades. É verdade. E o que está subjacente na realidade económica também ainda sem dar mostras ao nível dos indicadores fundamentais de estar a haver uma trajetória de recuperação que permita, independentemente da insegurança que os mercados têm por estarem a gerir risco, terem ideias de que o que está por baixo em termos de atividade económica está sólido e que podem abrandar de alguma forma a pressão. Portanto, eu diria que o primeiro trimestre vai ser um primeiro trimestre muito complicado para Portugal. Já veremos se, entretanto, até ao final do ano conseguimos, enfim, ter notícias e ter desenvolvimentos que permitam acalmar o mercado. Portugal terá capacidade para refinanciar a dívida no montante que é exigido? Marta, isso vai ser sempre um processo que se vai decidir quase que em cada ida ao mercado. Não há forma de contornarmos o, neste momento, termos uma postura de alerta e de alguma preocupação relativamente a essa capacidade de financiamento. Eu diria que, havendo sinais muito positivos ao nível da evolução das restantes economias do euro, a nível da capacidade que uma Irlanda, por exemplo, começa a demonstrar de dar resposta à gestão da crise que tem em casa, com as condições de financiamento que obteve, mas de começar ela própria a recuperar, portanto, dar sinais ao mercado de que alguns dos países que estavam em maiores dificuldades estão a começar a responder. Havendo esse tipo de entorno positivo, Portugal talvez consiga enfim, manter as condições para não precisar de ajuda. Mas Portugal também tem de dar esses sinais. Portugal também tem de dar esses sinais, sem dúvida. Está a ver, Portugal é uma economia relativamente pequena e bastante aberta, como todos sabemos. Portanto, obviamente que com o contexto atual, que é um contexto em que, face aos níveis de dívida pública que temos, vai ter que haver alguma contração do investimento público, da despesa pública, e, portanto, vai haver por aí alguma contração da economia. Muito daquilo que se possa esperar de crescimento vai ter de vir, em grande medida, de fora, da capacidade das nossas empresas para exportarem mais, para começarem a colmatar aquilo que é um dos sinais mais preocupantes da economia portuguesa. Quando nós terminamos com esta discussão da dívida pública, do endividamento, das emissões que acontecem cada dia, cada semana, em cada momento, há um indicador de fundo que é preocupante, que é o indicador do continuar, do agravar, ou pelo menos do não mostrar de melhorias consistentes da nossa balança externa. Portanto, se Portugal conseguir ter à boleia, por assim dizer, da recuperação das economias europeias, uma melhor performance em termos da sua balança externa, e se conseguir de alguma forma começar a ter recuperações na nossa economia que permitam ir buscar fôlego por aí, talvez tenhamos melhores notícias e talvez essas sejam as melhores notícias que se possa dar ao mercado. Mas uma eventual recuperação da economia portuguesa está sobretudo sustentada nas exportações, mas as próprias empresas exportadoras precisam ou muitas delas precisam de financiamento que nesta altura está cada vez mais complicado, até com a redução da concessão de crédito por parte dos bancos. Isso é sempre por assim dizer, o dilema fundamental da gestão macroeconómica de uma crise, porque quando temos uma economia sobreaquecida, como tínhamos por toda a Europa e em Portugal também, uma economia endividada, uma economia que estava a apresentar percursos de endividamento e de incapacidade de financiamento, quando depois precisamos de arrefecer, por assim dizer, a própria contração gera dificuldade de crescimento. Portanto, nós precisávamos de nos endividar menos e crescer mais. Mas para crescer mais, se calhar precisávamos de nos endividar.
há aqui um percurso que é um percurso de realocar fundos. Portanto, se houver menos dívida pública, talvez haja condições para haver mais dívida disponível para as empresas que têm planos de investimento que querem financiar. Mas neste momento, quer queiramos, quer não, estamos simplesmente com muito pouca capacidade de libertar capitais para investimento. Então, na prática, não há grande solução, é isso? Não há a solução perfeita? Não há solução perfeita. Bom, isso para nada existe, certamente. Mas há espaço. Eu acho que há espaço, até porque, vamos lá ver, as empresas, apesar de tudo, têm a capacidade produtiva instalada. Há capacidade de oferta que depende não apenas do investimento momentâneo, mas de algum investimento que se foi fazendo no passado e, em alguns casos, apenas e simplesmente de explorar o que já está disponível e de atuar mais ao nível que é aproveitar a procura que possa vir do exterior. Se tivermos um mercado externo, um mercado alemão, por exemplo, a crescer solidamente, esse crescimento das empresas alemãs vai naturalmente trazer pedidos, trazer ordens para Portugal, que as empresas portuguesas têm dado boas provas de conseguir responder. Não estamos todos, e com estes todos quero dizer os países em dificuldades da zona euro, à espera de uma mão da Alemanha? Porque isto no sentido em que, com tantos países em dificuldades, com tantos a precisarem também de exportar e com tão poucos a quererem importar, vamos vender a quem? Só se for fora da Europa, talvez, fora da União Europeia? O ideal seria termos condições de estabilidade e de equilíbrio criadas dentro da zona euro, nomeadamente da maneira como agora se reestruturarem as dívidas dos diferentes países, da maneira como os custos dessas dívidas forem, por assim dizer, sofridos ou forem suportados pelas diferentes economias. Portanto, o ideal era termos condições de algum equilíbrio para permitir que o comboio, quando se deslocasse todo com alguma capacidade de movimento própria em cada carruagem, entendendo as carruagens aqui como os países. Neste momento, por aquilo que foi o percurso do euro, desde a sua constituição, praticamente, mas nesta crise financeira em particular. E por aquilo que são as características da economia alemã, a Alemanha é pura e simplesmente aquela que está a ter melhores desempenhos em termos de crescimento económico. A Alemanha é a primeira classe da carruagem? É a máquina do comboio. É, por assim dizer, quem está neste momento a puxar. E Portugal vem muito cá atrás? Portugal, neste momento, ainda precisa de mostrar aos mercados que tem capacidade para para vir e para não ser o último a última carruagem, por assim dizer. Hoje o Governo prepara-se para apresentar algumas medidas em Conselho de Ministros, medidas que podem passar pela flexibilização do mercado laboral, também algumas medidas ao nível do mercado imobiliário e no sentido de incentivar as exportações. Acha que são estas as medidas que nesta altura vão resolver os problemas imediatos ou estas são medidas que para já não são as ideais ou não são as necessárias para resolver este problema? Eu não conheço as medidas em detalhe, portanto... Ainda não foram apresentadas? Estamos a falar na base Estamos a falar hipoteticamente. Por princípio, medidas que tenham como objetivo incentivar as exportações para a situação atual de Portugal, para o tipo de contexto que a nossa economia tem, são medidas positivas. Portanto, eu acho que, como princípio, devemos dar as boas-vindas a que o Governo tenha essa linha de preocupação e depois consiga concretizar esse tipo de atuações. Eu tenho uma preocupação relativamente à natureza das medidas concretas que venham a ser apresentadas, porque nós, quando dizemos incentivar as exportações, não é a mesma coisa incentivar as exportações criando condições ou removendo obstáculos para que as empresas consigam elas próprias ter a dinâmica e ter a vida para conseguirem promover essas exportações, do que, por exemplo, criar mais um programa de subsídios ou mais um programa que, por assim dizer, não seja tão assente na capacidade da própria economia em dar resposta, mas no criar ali de um balão de oxigênio adicional que permita ter números sem que esses números depois sejam sustentáveis.